Bom, o nosso trabalho de PI, de prática de extensão interdisciplinar, teve como temática direitos humanos e justiça, e o nosso grupo, em especial, decidiu falar sobre abuso sexual no tocante à criança e ao adolescente. Como foi determinado em sala de aula, nós decidimos então, pelo voto da maioria, utilizar a mesma temática na disciplina de Psicologia Social. Portanto, o vídeo aqui presente se destina a esta finalidade. Não serei muito prolixo, não é esta a intenção, portanto, trataremos somente dos assuntos mais necessários e concernentes ao tema proposto. Bom, abuso sexual no tocante à criança e ao adolescente. O que caracteriza de fato como abuso? Bom, uma definição básica, talvez até de dicionários, abuso seria uma relação de poder onde aquele que tem mais poder impõe de uma maneira totalmente arbitrária, talvez egoísta ou sem consentimento do outro, alguma lei, alguma norma, alguma prática, talvez fora do consentimento daquela pessoa. Portanto, o abuso sexual é caracterizado por práticas sexuais onde tem a finalidade de satisfação sexual, onde o objeto para se obter essa satisfação é o corpo do outro, nesse caso, crianças e adolescentes. A exploração sexual se dá por meio da mercantilização. Normalmente tem um intermediário, um indivíduo que lucra com a prática da exploração. Pode haver dinheiro sempre no mercado negro, obscuro, algo abaixo, à margem da lei. E abuso e exploração são fatos presentes no Brasil. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante, ou pelo menos em teoria deveria garantir, os direitos fundamentais de cada criança e cada adolescente. E eu separei aqui um trechinho, vou ler, para termos um apoio extra neste ponto. Veja, Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 5º, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Bom, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vem para proteção, como já mencionado, mas há de se pôr em prática também. Talvez uma perspectiva ética, a gente pode abordar talvez Spinoza e outros que abordaram a questão da ética. A criança, o adolescente, não tem a sua capacidade cognitiva, estrutural, física e mental totalmente elaborada, totalmente talvez formada. Portanto, não teria capacidade de discernimento adequado para entender o que é correto e o que é errado. Por vezes, o abusador, ou o explorador, o aliciador, faz uso dessa incapacidade de discernimento da criança e do adolescente para manter a prática ou para dar início à prática. Por vezes, o abuso pode vir de alguém próximo e os dados indicam que, de fato, são pessoas próximas, às vezes um pai, um padrasto, de repente alguém próximo da família, um amigo, um professor. E práticas são mantidas normalmente com essa relação de poder, porque o indivíduo que está acima, que tem autoridade, ele impõe, ele pratica, e por vezes a criança não tem o discernimento de que o que ela está fazendo teoricamente seja errado. Por que se torna errado sob uma perspectiva ética? A criança não tem discernimento. Se ela não tem discernimento, você pode induzi-la a fazer algo que talvez socialmente seja incorreto. A ética pressupõe uma liberdade de escolha. No caso do abuso, nós não temos a prática da ética no contexto da escolha, da liberdade. Bom, nós temos um detalhe também a ser ressaltado, que é a questão da punição ou talvez da prática punitiva no tocante aos abusadores.
No Brasil há um alto índice de indivíduos que mantêm essa prática, infelizmente. Aqui em São Gabriel da Palha, local onde estou gravando esse vídeo, onde resido, nós tivemos um caso onde um estagiário em uma determinada escola de ensino fundamental estava mantendo ou praticando abuso sexual em um jovem, em um garoto, e um outro professor descobriu e foi feita a denúncia, houve todo o caso ali de investigação, constataram o abuso, o indivíduo foi punido. Mas por vezes o indivíduo que pratica recebe uma falta de punição, uma impunição. Por quê? Às vezes, como eu já disse, há um caso de coerção, no caso do abusador, onde há uma ameaça, onde a criança não entende plenamente o que está acontecendo, não entende os recursos aos quais ela tem de disponibilidade para fazer uso assim, para se defender. Portanto, a impunidade é muito comum, é muito recorrente nesses casos. E no Brasil, como há um sistema que, em teoria, deveria funcionar, mas que na prática ele é falho, acontece muito de ocorrer impunidades. Para o trabalho de PEI, nós fizemos entrevistas com pessoas e, dentre muitas perguntas que foram realizadas, uma delas foi: quando criança ou adolescente, você recebeu algum tipo de orientação sexual? E muitos disseram todos, na verdade, disseram que não haviam recebido algum tipo de orientação no tocante à sexualidade. O que dificultou, novamente eu digo, o discernimento. E parte dessas pessoas entrevistadas foram abusadas. Portanto, a gente encontra uma relação onde há uma falta de orientação e, consequentemente, uma falta de discernimento para uma ação. Então, essas pessoas, crianças e adolescentes que foram abusadas, elas não compreenderam plenamente o que estava acontecendo naquele momento, foram acontecer depois, porque houve uma falta de orientação. No Brasil ainda é enfrentado com muito, talvez, dogmatismo, muito preconceito, a questão da orientação sexual. O indivíduo precisa entender o seu desejo, precisa se encontrar nesse desejo. E nós, como profissionais da psicologia ou futuros profissionais, precisamos atuar nessas áreas. Em escolas há uma dificuldade de adentrar nesse ponto, porque, como eu já disse, as pessoas têm o receio, ainda tem muita resistência para tratar nesse assunto, ainda é muito delicado. Portanto, há ainda uma falta de orientação. E as consequências nós percebemos aí com indivíduos totalmente desorientados no tocante à sexualidade em si. Como eu já mencionei, a questão da ética, a ética pressupõe uma escolha. O indivíduo que ele começa a apresentar um dado desejo, vamos colocar aí no caso do abuso sexual, como é o tema, o indivíduo apresenta um desejo por manifestação de sexo com crianças ou adolescentes. A criança, biologicamente, fisicamente, não tem estrutura para uma relação sexual. Ela nem entende o que está acontecendo e fisicamente ela sofre muito e até mesmo psicologicamente. O indivíduo que tem esse desejo, ele pode cair no erro da relatividade e relativismo. O que é relatividade? Relatividade pressupõe um contexto. Por exemplo, eu servi o serviço militar. 6 da manhã era um horário que eu deveria estar em pé, com a barba feita, coturno engraxado e a farda em bom estado. 6 da manhã em ponto deveria ser o meu horário de estar em pé e já pronto. Alguns dias atrás eu visitei a casa do vovô e 6 horas da manhã lá é um horário em que eles devem estar dormindo ainda. Ninguém deve levantar às 6 da manhã. Portanto, 6 da manhã é relativo, cedo ou tarde. Em um lugar pode ser cedo, em outro lugar pode ser tarde. Relatividade. Relativismo é aquilo que muitos cometem. Pode ser certo para você, mas não é certo para mim. É errado para você e não é errado para mim. O indivíduo pode dizer para a sociedade a prática sexual com crianças é errada, mas para mim não tem nada a ver. É apenas uma expressão de amor ou satisfação de um desejo.
e por satisfação desse desejo, o indivíduo não mede consequências para a consecução de seus objetivos. Portanto, a ética deve ser presente nesse contexto todo. Bom, Robert Merton, um sociólogo, e também Durkheim, outro sociólogo, eles trabalharam a questão da teoria da anomia. E especialmente Robert Merton, ele tem um trecho de um livro bem interessante que diz assim: a teoria da anomia repousa sobre a ideia de que aqueles a quem a sociedade não oferece caminhos legais ou oportunidades para alcançar o bem-estar, ver-se-ão pressionados muito antes que os demais à prática de atos reprováveis para lograr esse objetivo, geralmente delitos contra a propriedade. Bom, por que eu estou citando isso em um vídeo sobre abuso sexual? Até 1990, as crianças e adolescentes não eram vistas de fato como cidadãos. A partir de 1990, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças passaram então a ser consideradas cidadãs, os adolescentes o mesmo. Portanto, criaram-se meios de proteção e garantia de direitos fundamentais para as crianças e os adolescentes. Porém, a teoria da anomia vem nos dizer que uma criança que passou por certas dificuldades ou não teve acesso, por exemplo, à saúde, a nossa Constituição diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, a educação básica, o saneamento básico. Aliás, o Brasil vive tudo no básico, né? A gente tem essa mania, tudo no básico. Mas a criança ou adolescente que não teve acesso aos serviços fundamentais, ele tem ou ela tem maior probabilidade à prática criminal. E normalmente a gente vê isso em zonas criminógenas, que nós caracterizamos ou segregamos como criminógenas, mas são zonas carentes, que por vezes criminalizadas e marginalizadas e segregadas. E em zonas ou locais assim há um alto índice de abusos. Por que nós presenciamos ou há a constatação de altos índices de abusos em locais como esse? Porque, de fato, uma criança ou um adolescente que não teve orientação, como já mencionado, que tem talvez dificuldade de afluência aos serviços básicos necessários a uma vida, ao bem-estar, à integridade física e moral, ela corre risco, ela sofre. A teoria da anomia vem dizer que uma criança que passa por essas dificuldades pode recorrer às práticas criminais, a delitos, para consecução dos objetivos ou logro de seus objetivos para chegar a uma vida de bem-estar. Claro, a teoria da anomia ela é falha, porque ela não explica por que, por exemplo, pessoas de classe social alta, por exemplo, ou classe média alta, praticam delitos. Os indivíduos, por exemplo, os políticos que desviam milhões, né? Mas o que eu quero enfatizar com isso é o seguinte: crianças e adolescentes em zonas de risco estão mais vulneráveis, elas vivem uma vulnerabilidade, porque o Estado falha em prover saúde, em prover educação. O Estado falha em prover segurança. A criança vive uma vulnerabilidade, ela está à mercê, por exemplo, de um indivíduo perverso que quer a satisfação de um desejo e ele não vai medir consequências. Portanto, a criança e o adolescente, elas estão correndo um risco nessas áreas. A necessidade emergente que nós temos hoje no tocante ao abuso sexual é de fato uma proteção, mas também uma conscientização, porque muitos sofrem calados, muitos sofrem e não sabem o que fazer, não sabem a quem recorrer, porque às vezes o abusador pode ser o pai, às vezes o abusador pode ser até mesmo o irmão. Nós temos casos bem graves de abusos sexuais em vários locais, aqui do Brasil, aqui na região do Espírito Santo, enfim. Portanto, há de fato uma necessidade de uma conscientização e proteção no tocante às crianças e adolescentes que vivem em zonas de risco. Bom, o nosso grupo ele teve a ideia de fazer uma intervenção, uma conscientização
com relação à prática sexual, à educação sexual, à conscientização dos perigos que crianças e adolescentes estão expostos. E talvez eu irei tocar num ponto delicado, mas acredito que se nós formos evasivos todas as vezes, a gente acaba ficando estagnado. Militar em rede social é muito fácil, falar na teoria é muito fácil, mas o que a gente precisa fazer é viver isso na prática. Bom, há uma questão do dogmatismo religioso. Famílias conservadoras têm dificuldade em lidar com a sexualidade em si. Ainda assumem uma postura de tabu no tocante ao sexo. É curioso isso. Por exemplo, a gente tem uma musiquinha por aí que diz: cuidado mãozinha onde pega, cuidado pezinho onde pisa, porque o Salvador do céu e tudo mais está te olhando. E a criança, ela passa a questionar o próprio corpo. A mão se chama mão, o pé se chama pé, a cabeça se chama cabeça, e o órgão sexual, a genitália, se chama pintinho, né? A gente tem nomes, apelidos, mas os pais não falam o nome correto do órgão sexual. Por quê? Por que nós criamos tanto tabus? Outro dia eu vi o caso de uma criança que perguntou para a mãe o que era sexo, e a mãe arrumou um alarde enorme. Foi todo um conflito. A mãe disse que a filha estava perdendo a pureza porque havia perguntado o que era sexo. E por final a garotinha só queria saber o que era, porque na prova tinha 2 quadrados, um com a letra M e o outro com a letra F, e estava escrito sexo. E ela disse, ela não sabia em qual dos dois marcar. E ela até disse para a mãe: olha mãe, não sei o que é, mas deve ser algo muito ruim pela sua reação, e o pior de tudo é que nem dava para escrever isso tudo no quadradinho. Recentemente a gente teve um caso aí do canal Porta dos Fundos, onde apresentou um Jesus que era gay, que causou muita polêmica, e nós pudemos ver como que o Brasil é um país muito conservador. Claro, todo respeito a quem é cristão, todo respeito a quem tem a sua crença. Só que nós temos que entender que a sexualidade é algo presente na vida de todas as pessoas. Sigmund Freud, em seus primeiros escritos, escrevendo cartas, quando ele tratou sobre a neurose de angústia, ele constatou o seguinte: nas mulheres que sofriam de neurose de angústia, a neurose era proveniente por causa de relações sexuais insatisfatórias. Eram mulheres que eram casadas com homens castrados, mulheres que não chegavam ao orgasmo, mulheres que não tinham prazer no parceiro que tinham e acabavam que adoeciam. Portanto, a vida sexual é uma vida importante a ser tratada. Nós devemos desmistificar a sexualidade. O problema é que quando nós tratamos desse assunto, um conservadorismo emerge e nos barra. A gente tem a escola que enfrenta dificuldades. Se na escola o filho recebe alguma aula sobre sexualidade, a família já chega na escola e quer intervir, quer impedir, porque isso é muito polêmico, isso não se trata em escola. Mas agora eu falo, em casa a criança não recebe nenhum tipo de orientação. Na escola não pode falar. Na igreja, se falar é pecado. E onde a criança e o adolescente vai tratar sobre sexualidade? Onde a criança e o adolescente vai aprender sobre sexualidade? Como que ele vai entender o seu próprio corpo? Como que ele vai entender como que o desejo se manifesta? Óbvio, ele vai aprender pelas ruas, ele vai aprender de uma maneira esdrúxula, ou ainda pior, ele pode ficar à mercê de alguém que quer utilizar o seu corpo, sem mesmo que o adolescente ou a criança entenda o porquê. Inclusive o mercado, por exemplo, da indústria pornográfica, a exploração sexual, a prostituição é um mercado muito lucrativo, porque as pessoas que estão por trás disso tudo, elas lucram, elas se beneficiam da venda ou da utilização, mercantilização do corpo de outras pessoas com a finalidade sexual.
Portanto, há de fato um bloqueio, há de fato uma resistência, mas há também de se superar tudo isso para nós termos uma sociedade talvez mais, digamos, sadia no tocante à sexualidade. Porque enquanto isso não ocorrer, nós teremos uma sociedade cada vez mais doente no tocante à sexualidade. Bom, um outro detalhe também no quesito da maturidade. A criança ou adolescente, como eu já falei no início, eles não têm a sua capacidade cognitiva, mental, de raciocínio totalmente formada ou totalmente construída. A criança vai passando por estágios até o amadurecimento, a fase adulta. O adolescente, às vezes, tem os seus dilemas. E, claro, nunca é cedo para a gente tratar sobre sexualidade. Claro que a gente tem que ter tato e em cada etapa ou para cada tipo de público a gente vai lidando de uma maneira diferente, porque cada indivíduo é diferente. Uma criança não pensa como adolescente, o adolescente não pensa como jovem, o jovem não pensa como adulto. Então a gente tem que ter tato também ao tratar desse assunto. O ideal sempre é a conscientização. O indivíduo que aprende o caminho que ele precisa trilhar, ele dificilmente vai se perder. Não estou querendo dizer aqui uma apologia, um ensinamento conservador de que o homem só pode se relacionar com a mulher e vice-versa, ou coisas do tipo, jamais. O que o nosso grupo pretende expor é que há de fato a necessidade de uma conscientização para que haja uma melhor postura diante da sociedade. O indivíduo que ele é bem orientado sexualmente, o indivíduo que é orientado a se encontrar, a se preservar, a se conhecer, dificilmente ele passará por uma situação de abuso quando for algo de uma relação de poder ou de engano. Pode ser que haja força, pode ser que haja uma obrigação, mas o indivíduo também ele pode se esquivar de situações que poderiam ocasionar tal situação quando há um indício. Uma aproximação que às vezes é inadequada, um toque que é inadequado, talvez uma suposta prática de carícia, quando na verdade não é carícia. O indivíduo fica alerta. Claro que há indivíduos perversos que fazem uso da força, que fazem uso de situações totalmente perversas, cruéis, maléficas, para obter o prazer sexual. Isso é fato. Mas também a conscientização nos promove a indivíduos mais críticos e capazes de raciocinar de melhor maneira, fazendo assim com que a gente evite tais situações. Bom, como eu já falei, a prática do abuso sexual é o ato que vai contra a vontade do outro. A relação de exploração é quando há uma mercantilização, há um uso do corpo do outro. E como já foi mencionado, apenas um resumo, há necessidade de uma conscientização, há ainda uma resistência pelo conservadorismo, pelo dogmatismo religioso, há também um alto índice já de abusos acontecendo. Para isso tem que se fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos a necessidade de, como psicólogos, nos posicionar e fazer a diferença na prática e não somente em teoria, como muitos fazem. Nós devemos também entender o outro, mas nunca apresentar um discurso talvez empático de falar eu sei como é, porque a gente não sabe. Nem todo mundo na vida foi abusado ou passou por um abuso. O que nós devemos fazer é apoiar essas pessoas, acolher as pessoas que já foram abusadas e ajudá-las a entender o que aconteceu com elas e fazer com que elas tenham uma melhor qualidade de vida, que encontrem de fato um bem-estar. Talvez a melhor maneira de evitarmos o abuso seja a conscientização e os indivíduos que já, infelizmente, passaram pelo abuso, fazer valer o Estatuto da Criança e Adolescente para protegê-los e punir aqueles indivíduos que assim praticaram. Portanto, concluo aqui o vídeo, espero que tenha sido esclarecedor. Talvez faltou referências,
mas acredito que o tema que foi necessário abordar foi abordado. O filme A Ira de um Anjo ele é baseado em fatos reais. Um casal hétero que não podia ter filhos resolveram adotar dois irmãos que já haviam passado por vários lares, mas sempre eram devolvidos por causa dos comportamentos da Catarine, né? Que é a menina, que é a Catarine, e o irmão dela, que é o Eric. Então, sempre eram devolvidos devido à agressão dela. A Catarine batia, torturava o irmão, tomava sua comida. O Eric tinha medo dela, não contava pra ninguém, que ela acabava ameaçando ele, né? Tinha um certo controle sobre ele. Fora os maus tratos com os animais, ela estrangulava os filhotes de passarinho, furava cachorro com alfinetes. E essas famílias acabavam devolvendo. Ela quebrava tudo nos seus momentos de fúria, porque ela não podia ser contrariada, e ela acabava quebrando tudo que via pela frente. E aí as pessoas sempre, essas famílias devolviam ela. Até que esse casal resolveu pegar esse casal de crianças e tomar a iniciativa de procurar um psicólogo e que realmente estava apto, né, a tentar resolver esses problemas de Catarine. E com isso, eles conseguiram ter um retorno muito bom. E o que a gente pode ver é que essas outras famílias, elas não queriam ter esse trabalho de procurar um psicólogo, de ir procurar saber com assistente social realmente o que tinha acontecido com essas crianças. Então, o que nós podemos ver é que a maioria das pessoas da sociedade tem preferência em adotar crianças com as principais características, como recém-nascido, brancas e saudáveis, enquanto as crianças negras, as com mais idade, as que já passaram por traumas, violências físicas e psicológicas, que geralmente são as que dão trabalho, essas são as que mais ficam sem lar, já passaram por tanto sofrimento e ainda se sentem rejeitadas pela sociedade. Escolhemos o filme A Ira de um Anjo para a representação desse projeto de extensão, porque nele é retratado de forma clara e direta que milhares de crianças sofrem rotineiramente. Infelizmente, o abuso sexual infantil acontece em famílias menos favorecidas financeiramente. Mesmo que não seja somente um problema exclusivamente de famílias de baixa renda, mas a maioria dos casos relatados é entre pessoas que moram em lugares menos favorecidos pelo órgão público. Há uma falta de informação quanto aos direitos de justiça e proteção e ausência de ensino de qualidade também. Na arte escolhida, é perceptível a realidade social ao se deparar com, por exemplo, a irmã da criança que foi abusada, né? Ela fica em uma casa noturna, onde jovens vendem seus corpos, fazendo como consequência o envolvimento de outros tipos de vício. A intenção do grupo com essa arte é mostrar as consequências de um abuso infantil na vida de uma criança e quanto isso pode contribuir para o desgaste da sociedade e quanto a violência contra crianças e adolescentes pode contribuir para uma vida marginalizada. A arte mostra que a maioria dos psicopatas não são apenas por fatores genéticos, mas por situações vividas, na maioria das vezes, na primeira infância.
ever stick pins in people? Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad, and I don't want to be around people. Okay. Who else would you like to stick pins into? Mommy and Daddy. What would you like to have happen to them?